Há alguns dias atrás eu conversava com alguns bons amigos sobre animes e tentei apresentar um que me deixou desorientado, inclusive na hora de contar a história, porque eu não conseguia colocar a história como um autoconceito, assim, de forma clara. E particularmente eu acho ótimo quando um produto de arte me deixa desorientado, porque eu preciso pensar para poder explicar e eu não consigo prever o próximo movimento do que vai acontecer. Isso me ajuda a não me sentir muito inteligente o tempo todo, eu acho que todos nós precisamos disso. O nome do anime é Ergo Proxy. Foi escrito por Dai Sato e se passa num mundo pós-apocalíptico, onde humanos moram numa cidade voadora, com robôs servindo tanto como companhia quanto como observadores em tempo real. É tipo seu celular, mas com fisionomia humana. E, eventualmente, não apenas os robôs passam a desenvolver autoconsciência e cometer assassinatos, como também surgem seres monstruosos, mais poderosos que humanos, causando bastante caos naquela cidade, bastante destruição, afinal de contas é um anime. E não se sabe se isso é resultado de um experimento oculto, de uma conspiração, etc. Então, no centro da história, a gente tem uma detetive meio que deixada no vácuo pelo próprio governo da cidade, enquanto ela investigava o motivo de um imigrante aparentemente sem importância ser perseguido por um desses monstros desconhecidos e ao mesmo tempo que parece que esse cara tá ligado aos episódios de robôs autoconscientes matando pessoas. Então, é bem bizarro, tá? É uma distopia. À medida que a história se desenrola, descobrimos que o imigrante quase não tem lembranças de quem era antes de chegar à cidade, que a detetive não entende seu próprio papel no mundo e que os robôs autoconscientes eles vão começar a questionar qual é sua razão de ser à medida que eles se desprendem em alguma medida da sua programação. Então, para quem gosta de filosofia, pode já ter deduzido que trata-se de um anime sobre busca de identidade. E por que que eu disse identidade e não razão de ser? Vamos para o nome. Ergo Proxy. Proxy é um procurador, alguém que legalmente te substitui. Ergo é o termo médio do aforismo maior do filósofo francês René Descartes, cogito ergo sum, ou, traduzindo bem apropriadamente, penso, logo sou. Ou ainda, na formulação mais conhecida em português, penso, logo existo. Descartes prenuncia o que depois viria a ser a filosofia existencialista. Somos aquilo que pensamos, mas pensar exige memória para produzir identidade. E a história que temos em nossa memória molda o que nos permitimos querer. E aquilo que queremos do fundo da alma pode ser identificado como nossa razão de ser. Profundo, né? E ainda assim foi algo posto deliberadamente no anime, num desenho japonês, por assim dizer. Sabemos que somos porque pensamos, sabemos quem somos porque nos lembramos e queremos continuar vivos porque desejamos nossa razão de ser. Então, aonde vamos com isso tudo? Filósofos como Kierkegaard, dinamarquês, psicólogos como Carl Gustav Jung e Viktor Frankl já nos alertavam que o ser humano não pode suportar uma vida sem significado. E aqui entenda significado como sinônimo de razão de ser. Aliás, razão de ser é um termo recorrente no anime, no Ergo Proxy. Um dos maiores problemas levantados na história é justamente que em um momento ou outro nós perdemos nossa razão de ser. Uma rejeição, um abandono, uma falência, uma morte, etc. Todos são exemplos de situações em que se perde uma razão de ser. O que o anime parece sugerir como solução para este problema é justamente que sua razão de ser precisa estar em movimento, em constante movimento. A vida não é estagnação, ela molda, muda e flui. Então não se pode viver com apenas uma razão de ser, porque ao perdê-la, perdemos tudo. Relacionamentos que parecem completar tanto a ponto de você se isolar das demais pessoas, trabalhos estáveis o bastante a ponto de matar todo e qualquer desafio,
uma vida financeiramente confortável, o bastante para que você se torne conformado, talvez até preguiçoso, são só alguns exemplos de como uma razão de ser estática pode se tornar uma desgraça, porque não se trata de se a vida irá tirar isso de você, mas quando ela irá tirar. Nada dura para sempre aqui embaixo do sol. Então, ao que parece, a vontade humana precisa querer e desejar para seguir em frente e viver. O que acontece então quando desapego e abstenção do desejo são elevados como valores que representam o suprassumo da prudência e da moderação? Você perde a vontade de potência ou a vontade de viver. É como colocar Buda e os estoicos de um lado e Nietzsche e Schopenhauer do outro. Se o desejo insatisfeito é a base do sofrimento, e não desejar pode até ser um mecanismo de autodefesa, ao mesmo tempo, também é necessário querer e desejar alguma coisa para continuar vivo. Eu não pretendo resolver esse problema com vocês numa simples postagem de Instagram, mas uma antiga canção de Los Hermanos dizia: alguma coisa a gente tem que amar. Mais o quê? Nem sei mais. Então, me permitam adverti-los, assim como fez Santo Agostinho, nunca permita que sua felicidade dependa de algo que você possa perder. Meus cumprimentos a Dai Sato. Eu finalmente entendi.